Eu acho que os outros meninos... Deixa eu tirar o aparelho. Eu acho que os outros meninos estão tudo no colégio ainda, né? E já está na mola. É. Pronto. Eu fico faltando Acerola e Jojo. Aí eu vou gravar aqui, depois eu mando lá no grupo a gravação. Pra gente, e vou deixar uma pastinha também com as aulas e tal. Pra Chuva de gente verão. deixar um conteúdo organizado. Essa aula, essa primeira aula, tipo, basicamente, eu queria que a gente começasse a ver HTML e CSS, mas antes a gente discutisse um pouco do que se trata, de fato, tipo, programação web, né, que é o que a gente está se propondo a aprender. O primeiro módulo que a gente vai ter vai ser um módulo de front-end. Basicamente, o que é front-end, né, do que se trata a mecânica de front-end. Eu vou pegar um site aqui e vou explicar para vocês o que é que está acontecendo por trás aqui. Massa, eu vou só para deixar claro para vocês, né? Já faz um tempo do caramba que eu terminei a faculdade bem dizer, junho, mas esses 2 últimos períodos meus foi EAD, ou seja, foi aquela moleza. Então faz Sim, muito tempo mesmo que eu não paro para ver uma aula, assistir uma aula realmente, né? Somente estudando, autodidata mesmo. boa, boa, Então, boa. básico do básico. Não, justamente, a gente vai começar do zerão. Eu só vou pegar os conceitos para vocês começarem a entender, né? E no final da aula eu vou fazer tipo, eu tenho um IA, um IAzinho aqui, que ela faz isso aqui para mim, esse material que vocês estão vendo. Aí Sim. eu vou fazer um material desses para vocês terem também um material para vocês estudar teoricamente, tá ligado? Então, para reforçar também, vocês leiam aí esse material, pratiquem o máximo que vocês puderem, porque aí vai ajudar vocês a entender melhor o assunto, né? Não só ter esse momento de contato aqui com as tecnologias e tal, mas também reforçar, fazendo na prática ali. Beleza? Chuva. Pronto. Primeira coisa, né? Como é que funciona uma página web? Primeiro assunto que a gente vai abordar aqui agora. Uma página web, ela funciona da seguinte forma. Essa tela que vocês estão vendo aqui, ela está sendo renderizada no servidor, né? E aí, cara, essa tela sendo renderizada no servidor está sendo apontada pelo dns.jorge.dev, né? Isso aqui basicamente como é que eu posso dizer? Isso aqui é um portfólio de um brother que eu tenho ali no LinkedIn, e esse portfólio ele está sendo hospedado em um servidor específico, né? O servidor ele é basicamente um lugar onde ficam os sites, e aí o DNS aponta para esse site, e aí nesse DNS é consultado o back-end, e o back-end consulta o banco de dados. Ou seja, basicamente funciona da seguinte forma. Eu vou fazer um anagrama aqui, tá? Você tem um site, isso aqui é um site, tá? E aqui do outro lado você tem o front-end, tá? Tá pegando aí, né, Filipinho? Tô conseguindo visualizar. Pronto. Ó, tem o front-end. Aqui do outro lado tu tem o back-end. Back-end. Você não tá vendo ele aqui? Tá vendo não? E aqui, cara, do outro lado, tem um banco de dados. Acho que o Golias caiu. Golias levantou de volta? Minha internet deu uma ansiada aqui, Deu na mas baixa. tô de volta. Pronto. Eu tava explicando pra Filipinho, cara, como é que Oi. funciona um site na web, né? Só vou voltar um pouquinho a explicação. Esse site, ele tá sendo hospedado em um servidor, tá? Tô fazendo uma analogia aqui com ele via gráfico. Esse site está sendo hospedado num servidor. Tudo isso aqui fica dentro de um servidor. Ele pode ser um servidor físico, que é uma máquina em um lugar que tem um endereço chamado DNS, né? E isso pode ser um lugar físico ou pode ser um lugar na nuvem, que é onde a gente chama a computação em nuvem, né? Todas essas big players como Google, Microsoft, entre outras, né, a Amazon, cada uma tem o seu servidor em nuvem. Pode ver que o Google tem o Google Cloud, a Amazon tem o AWS, né?
a Microsoft tem o Azure, então cada um tem um lugar onde deve ser colocado o site. E aqui, no caso, é a arquitetura de um site padrão. Você tem o front-end, que é onde o usuário acessa, né? Veja que essa bolinha aqui é o usuário. Essa bolinha aqui é o usuário. O usuário acessa o front-end acessa o back-end. O que é que faz o front-end? No front-end fica toda a lógica de funcionamento do layout da página, né? Tá vendo essa página aqui? Toda a lógica ela fica alocada no front-end. Agora, com relação aos dados, a consulta de dados, o que é feito, cálculos, se você estiver lidando com alguma coisa que precise de cálculo ou alguma outra coisa, ela fica no back-end. Se você precisar armazenar dados, sei lá, nome de contato, sei lá, um cálculo específico, uma nota fiscal, isso fica num banco de dados, tá bom? Vocês conseguiram entender, galera? Mais ou menos o que eu estou querendo dizer, tipo, o usuário acessa o front-end utiliza o back-end para utilizar a lógica e Basicamente o front-end é aquela parte visual do site que o usuário vai ver lá, pá. E o back-end é a parte, os bastidores, né? Que vai jogar para a gente os dados, né? Vai puxar lá o banco de dados, essas coisas, as informações que a gente precisa. Exatamente. E bem como toda a lógica de negócio sempre fica no back-end, Felipe. Tipo, por exemplo, eu quero fazer um cálculo de nota fiscal para tirar todas as receitas de uma nota, por exemplo. Isso é feito no back-end, não faço no front-end, porque no front-end a lógica ela tem que ser a lógica de só funcionamento do site, sacou? Sim, sim. Pronto. Então basicamente é isso. Conseguiu pegar, Gaules? O famoso MySQL, né? Banco de dados. O MySQL é um Consegui, banco pô. de dados. Do banco de dados, né? Isso, exatamente. A gente tem vários bancos de dados muito bons, sabe? Um dos que eu utilizo é o Postgre. O Postgre é um Caramba, na banco faculdade a gente só usava o MySQL, né? Olha aí, o Postgre ele é um banco de dados open source que grandes empresas utilizam, como Uber, tá ligado? Basicamente, eles são banco de dados open source. Quando a gente fala, a gente tá querendo dizer que é um banco de dados que é um software livre, que você não precisa pagar a licença para eles, tá ligado? Então, quando a gente for fazer um projeto completo, é esse cara que a gente vai usar, que a gente não quer pagar nada, né? Então, é um cara interessante para a gente aprender, basicamente. Tem vários bancos que a gente pode explorar, mas eu só queria que nesse primeiro momento a gente entendesse isso, né? Toda essa arquitetura aqui, ela fica num lugar chamado, deixa eu ver onde é que fica a letrinha aqui, pronto, num lugar chamado nuvem. É onde a gente vai hospedar os nossos projetos. A gente vai colocar o nosso front, o nosso back-end e o nosso banco numa nuvem, e o usuário vai acessar não o front-end, mas a nuvem. A nuvem vai apontar para o front vai apontar para o back e o back vai apontar para o banco. Basicamente, esse é o projetinho que a gente vai fazer. Só que aí a gente primeiro, né, precisa entender os pormenores, porque cada caixinha dessa aqui, mano, é um planeta, tá ligado? É muita coisa no front, muita coisa no back-end, muita coisa de banco de dados. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que até na palavra de Deus tem análogos a isso, né? Deus ele nos dá a revelação dele de forma progressiva, e eu acredito que isso se expanda para outros modos, né? Então, assim como a palavra de Deus, a revelação dela é progressiva, eu acredito que a revelação de como funciona, né, as coisas aqui, ela é de fato progressiva, né? Então, basicamente, esse é o primeiro fluxo da nossa aula, né? Entender basicamente como é que funciona a internet em si. Eu até estava anotando aqui no meu scriptzinho. Vocês conseguiram entender? Tu conseguiu entender, Golias? Tipo, essa primeira parte que a gente conversou? Consegui, mano. E aqui tá dando umas falhadas na voz, mas é por causa do navegador, pô. Abri o navegador errado, mas tô conseguindo pegar. Show de bola.
Vou fazer o seguinte, cara. Eu tô gravando aqui, aí eu solto lá no grupo depois pra gente. Pra vocês ficarem com mais material, né? Sei lá, se você quiser ver depois, sem essas travadas, aí fica melhor, né? Golias, eu tô conseguindo visualizar bem Pronto. aqui pelo celular. Acho que se tu fizer isso, ajuda. Vê pelo celular e faz as atividades pelo Vou notebook. colocar, mandar o print agora. Pronto, coloquei aqui. Quem tiver com computador, no caso, eu acho que o Golias tá, né, Golias? Alô, Golias? Ah, agora tô feio. Golias? Tô aqui. Tu tá com computador? Tô pela minha frente. Pronto. Tu tem o VS Code Aí, coloquei no instalado? celular, agora tá lá. Beleza. Tu tem o VS Code? É, tenho. Tem? Pronto. A gente vai utilizar o VS Code. O Filipinho, quando tiver um Note de volta, seria legal ele tipo, também baixar esse cara, porque é esse cara que a Sim, gente sim. vai utilizar para fazer os nossos projetinhos. Como a gente vai iniciar com front-end, o VS Code é uma boa plataforma, né? Eu cheguei a baixar ele, Dari, mas eu tive dificuldade na instalação dos. Não lembro como é que se fala. As extensões e tal. As extensões, eu tive dificuldade nas Pronto. extensões. A gente faz na calma aqui. Como tá pouca gente, tá ligado? Dá pra gente fazer na calma, passo a Beleza. passo, tudo chuva de verão, como diz você mesmo, né, meu mano? Basicamente, Golias, eu vou pedir para tu instalar essa extensão aqui, ó, Live Server. Pegou aí, Golias? Beleza, eu vou falar. Instala ela aí, porque esse cara é como se fosse ele é como se fosse um site ao vivo no teu computador. Você vai escrevendo código, ao mesmo tempo você vai conseguindo visualizar o resultado ali no navegador. E aí, cara, para começar, eu queria que a gente fizesse uma mini demonstração aqui de como funciona um documento HTML, que no caso é a primeira, como eu posso dizer, o primeiro assunto da nossa aula vai ser um documento HTML, né, para a gente entender ali como é que funciona. O que é o HTML, né? Deixa eu pegar aqui o meu scriptzinho. Então, vamos lá. O HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. É o bloco de construção mais básico na web, né? Ele define o significado e estrutura do conteúdo na web. Ou seja, galera, o HTML, ele basicamente, ele é como se fosse, imagina um prédio, beleza? O prédio, ele precisa de uma estrutura, né? Precisa dos tijolos, da massa. E basicamente o HTML é esses tijolos, né? Então, é a base em cima de onde a gente vai construir os nossos, as nossas, como é que eu posso dizer, as nossas estruturas digitais. Eu vou fazer uma pastinha aqui, e quando vocês estiverem com um computador aí, eu vou pedir para vocês fazerem também, ó, projetos, Bombatec é o nome da minha empresa. Eu vou colocar aqui uma pastinha aqui dentro da educação, Programando para Cristo, já tem aqui, ó, Programando para Cristo, tá? Aí eu vou colocar aqui projetos do Programando para Cristo, projetos. Essa organização aqui é muito importante, pessoal, porque
você para construir coisas, você precisa ser um cara organizado. Basicamente é isso. Aí eu vou selecionar essa pasta e aí aqui dentro do próprio VS Code, ele me dá estruturas para poder lidar com a minha, assim, com o meu projeto como um todo. Ele já é uma plataforma, uma IDE que a gente chama preparada para que isso seja apropriado. Então, eu vou clicar aqui em New File. Pegou aí, Golias? New File. Peguei. E vou colocar aqui index.html. O que é que isso, meu Deus, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo será indexado dentro dessa página HTML. Entendeu? Sempre que eu colocar o meu projeto em um servidor, esse servidor vai entender, ora, onde é que eu vou indexar os elementos da página web que esse cara está colocando aqui em mim? É a index.html. Então eu vou indexar nesse endereço. Sacou? Então tudo que a minha página tiver, ela vai ser endereçada dentro dessa página. Pode falar, Golias. Mano, a minha tela aqui não tá apresentando não, tá ligado? Quando eu tô apresentando, não tá apresentando aqui. Tá, tu tá conseguindo Tá, já. visualizar? Não. Não tá conseguindo visualizar? Tu tá conseguindo visualizar pelo celular, pelo menos? Não, eu tô com o celular, só que, tipo, não dá a apresentação. Pra tu apresentar a tua tela? Não tá tudo. Tipo, a tua apresentação não tá aparecendo, tá ligado? Tá, eu Tá, vou tirar. tipo, Darius tá apresentando, mas não. Ah, entendi. Eu vou tirar e vou colocar de novo pra ver se tu consegue ver aí, Vici? Beleza. Pera aí. Aí tá aparecendo pra tu, né, Felipe? Sim, tudo certo. Tá. Pronto. Tá conseguindo ver agora, Golias? Ainda não. Tá, pera aí. Tu tá. Tu consegue apresentar a tua tela pra eu ver se eu consigo te ajudar aí? Tipo, botar no modo apresentação. Vocês estão compartilhando. Ah, beleza, mano. Beleza. Tu consegue visualizar pelo computador? Consegui, porque ela tava apresentando. No computador tava apresentando. Eu tava travando. Pronto, agora apareceu. Tá Aqui tá no aparecendo celular, tá agora? ligado? Ah, tô vendo ali. No cantinho. Eu acho que é por conta da internet, mano. Que tá um pouco mais lentinha. Eu vou desligar a minha câmera pra ver se dá um. Tá ligado? Beleza. Clica ali no. Clica no. Como se fosse no marcar. No pinpoint ali. Pra marcar o. Pra fixar o bloco na tela, tá ligado? Então Tá tá show maiorzinho? agora. Pronto. Então vamos continuar aqui. Basicamente, né, a gente estava falando aqui sobre o que é o HTML. Aqui, o Visual Studio Code, ele nos dá alguns recursos bem legais para a gente começar a construção. Você pode colocar só uma exclamação, que ele já vai entender que essa abreviação aqui é a abreviação de construção Emmet, né, do próprio VS Code. Aí ele já vai me dar uma estrutura pronta do HTML. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o tipo de documento. Né? Não existe só o HTML como linguagem de marcação nesse mundo. Eita, o Jojo chegou. Alô! Alô, Jojo! Eu vou perder, velho. O quê?
Vou perder minha casa todinha aqui. O que, meu filho? Porque eu não tô nem cheguei em casa. Nem cheguei em casa ainda, pô. A gente vai. Eu depois mando um vídeo lá e você acompanha. E também vou mandar um PDF do assunto da aula. Vai lá, cuide. Beleza. Vai, Correria chega. da poxa. Vai, cuida. Falou, meu velho. Falou. Vamos lá. Basicamente, isso aqui é um tipo de documento HTML. Não existe só o HTML, né? Nesse mundo tem o HTML, tem o XML. O XML ele é muito utilizado para documentos fiscais, né? Por exemplo, quando tem uma nota fiscal, quando tem um outro tipo de documento fiscal, ele é utilizado, né? Mas o HTML ele é usado como linguagem de marcação para a web. Dentro da estrutura do HTML nós temos, por exemplo, o atributo de linguagem, né? Que basicamente ele diz em qual linguagem o navegador vai interpretar o que você está gerando ali dentro daquele documento HTML. Eu vou apertar em Go Live aqui, que é um recurso do Live Server, que é aquela extensão que eu falei para vocês, e aí ele vai me colocar numa porta do meu navegador esse documento aqui que eu estou editando. Se eu colocar aqui, por exemplo, H1 Golias é lindo. Aí ele vai colocar aqui, Golias é lindo. Se eu colocar aqui H2 Felipinho é um fofo. Vai colocar aqui também. Sacou? Porque eu tô no live server, quer dizer que ele tá interpretando ao mesmo tempo que eu tô programando aqui, né? Então, basicamente é isso. O que é cada estrutura aqui, né? Voltando. Nós temos o que, né, aqui um atributo de linguagem, né? Se eu colocar aqui PTBR, ele vai entender que é um atributo português. Para que isso serve, Dário? Agora não é um conhecimento relevante para vocês, mas no futuro vai ser, né? Porque vocês talvez não programem só para cá, né? Você, quando precisa programar para outros lugares, você precisa ter um pouco de noção, pelo menos do que se trata isso. Aqui no head, a gente passa metadados. O que são metadados no seu conceito? Metadados são informações sobre informações. Tipo, metadados é basicamente você vai falar sobre os dados que você está disponibilizando. E aqui na linha 4, vocês estão conseguindo ver aqui a linha 4? Direitinho? Sim. Pronto. Tá vendo que o char7 é o UTF-8? E UTF-8 é o tipo de codificação, né, mais utilizado quando você lida com dados na web, né? Principalmente se você está programando no Brasil. Tem outros tipos de dados em outros países que por exemplo, aqui onde eu trabalho, a gente, para algumas situações, por exemplo, eu vou subir um script de banco, enfim, no repositório de objetos de banco. Eu subo numa codificação chamada ANSI, que é um tipo de codificação mais leve do que a UTF-8, porque para um tipo de codificação específico isso é necessário, mas para a situação do HTML, o UTF-8 ele cabe muito bem e inclusive é o mais apropriado, né? Essa informação aqui, meta, name, viewport e o tipo de conteúdo são especificações usuais para quais tipos de conteúdo a gente vai utilizar, né? Qual o scale, enfim, entre outros detalhes. Mas basicamente essa é a estrutura mais básica do mundo de um HTML. É o 00.0, né, na jornada aí de vocês. Então, vocês entenderam, galera, tipo, do que se trata, pelo menos essa tag HTML e esse head aqui? Sim, sim. Show. Basicamente um cabeçalhozinho, né? Isso, é onde fica tipo as informações que vai seguir, entendeu? Vai seguir lá para baixo. As informações centrais ficam aqui no começo.
Pode falar, Guris. Mano, agora tento fazer isso aí. Eu lembrei que, acho que algumas semanas atrás, eu tinha começado a dar uma olhada sobre HTML, tá ligado? Sim. Aí eu tinha começado até a programar o primeiro site. Acho que até tinha mostrei na igreja. Eu criei o primeiro site e tal, e, tipo, um parado bem diferente. Só que, tipo, eu vi que é um básico, tá ligado? Mano, tipo, você não vai começar do final, mano. Você vai começar do começo, tá ligado? Então, é isso mesmo. Essa tag title aqui é a tag de título, né? Então, diga-me, a gente vai fazer um aí, sei lá, um site pra igreja. Igreja da Família Piedade. Aí, quando eu der um Ctrl S, viram que mudou aqui o título? Ó, Igreja da Família Piedade. É onde fica a tag de título aqui. Beleza? Pronto. Basicamente, esses são as principais tags de cabeçalho. Agora a gente vai para a tag de corpo do HTML. A tag de corpo do HTML, basicamente, tudo que vai dentro da página, ela fica dentro do body. Body é uma tag de corpo para o HTML que a gente está trabalhando, né? Então, tudo que eu inserir aqui, né? Vou botar aqui, flip é fofo, um milhão de vezes, ele vai refletir, beleza? Esse cara aqui, esse body, é onde a gente vai programar, tipo, toda a parte de, como é que eu posso dizer, lógica, estrutura, tudo que tem dentro da nossa página vai ficar aqui. E agora a gente vai dar uma olhadinha de como é que se organiza toda essa parte, né, de codificação de uma página. Vamos lá. Eu vou começar uma estruturinha aqui com vocês de codificando a nossa primeira página, né? Basicamente, dentro da tag body a gente vai colocar um título, né? Bem-vindo à minha primeira página. Reparem que eu estou usando uma tag chamada H1. A gente tem headers, Mozilla. Pronto. Acho que tem a documentação oficial do HTML nesse site. Eu vou mandar ali no nosso grupo. O nosso grupo aqui. Pronto. Mandei lá no grupo. Essa documentação é um excelente material de apoio para vocês entenderem como é que fica organizado isso, tá? Eu vou copiar e colar aqui só para vocês verem, porque existe uma hierarquia em cada um dos elementos que a gente está trabalhando aqui, ó. O H1 é o maior, o H2 é menor do que o H1, o H3 é menor que o H2 e assim sucessivamente até o H6, que é um texto base. Então, deixa eu botar aqui só para vocês entenderem que existe essa hierarquia. E aí, depois disso, a gente vai colocar aqui o P, que no caso é P de parágrafo, né? Vou colocar aqui. Esta é a minha linda página web. Pronto, linda página web, tá, galera? Eu vou colocar aqui uma imagem, por exemplo. Vou colocar uma imagem, vou colocar um img. Vou colocar aqui, quando você vai colocar uma imagem numa página web, você tem que colocar o link da imagem nesse search aqui, ó, nesse src, beleza? Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui, imagem, não, aliás,
o endereço da imagem. Pronto. Peguei a imagem desses pinguins aqui, porque eu achei apropriado, tá? E aí, o que é que tá acontecendo aqui, né, por baixo dos panos? Essa tag image, ele tá indo lá nesse site, tá interpretando que existe essa imagem, esse conteúdo, e tá trazendo a imagem para cá. Mas esse search aqui, você poderia passar um dado bruto em base 64, por exemplo. O que é base 64? É um tipo de codificação em que você passa um dado que pode ser interpretado por um receptor. Então aqui você poderia passar um tipo de dado bruto, você poderia passar não um link para um site ou um link para outro repositório local, né? Então existem outros métodos e abordagens, né? Mas inicialmente está perfeito para vocês entenderem que aqui, para você ter uma imagem na sua tela, você precisa passar alguma coisa no seu search ali, né? Alguma dúvida até então, pessoal? Por enquanto não, mano. Show. Vamos lá. E aí, cara, a gente vai começar a avançar um pouquinho aqui, que é colocar um estilo no que eu estou escrevendo aqui. Eu posso colocar aqui que eu quero que a cor desse bem-vindo seja violeta, sacou? Aí ele vai alterar a cor. Eu quero que a cor desse meu parágrafo ele também seja violeta, ou sei lá, vermelho. Aí ele também vai alterar a cor para vermelho, né? Então todo tipo de estilização ele é necessário, né, para que a gente passe de uma página como essa para uma página como essa daqui, sacou? Porque tipo, estão vendo que tem toda uma estilização, os elementos se mexem, parece que está vivo, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa estilizar esse material aqui. Mas aí a gente vai vendo isso progressivamente, né? Outra tag interessante para vocês entenderem que existe aí é a tag A de Anchor, de âncora, né? A tag A é onde a gente coloca os links para as páginas web, né? Aí a gente passa um href, quer dizer Header Reference. Você vai passar uma referência para o link que você está apontando, né? Então eu vou colocar aqui uma referência para o site da Receita Federal, né? Quem aí está devendo um imposto de renda já vá se organizando aí, que eu vou botar no site da Receita aqui agora. Receita Federal. Pronto, ó. Aí quando eu clicar aqui, ele tem que me encaminhar, ele me encaminhou para o site da Receita Federal. Então, aqui nessa tag A é onde eu vou colocar, sempre que eu for precisar colocar uma tag, uma âncora para um site, por exemplo, eu vou colocar numa tag A da vida, sacou? Até agora, galera, vocês estão entendendo cada tag aqui? Ficou alguma dúvida? Estou indo muito rápido. Se eu estiver indo muito rápido, só falar. Entendendo. Show. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Pronto. Pronto. Mais uma tag que eu acredito que seja interessante vocês entenderem que existe. Aliás, uma coisa que é legal das imagens, né? Você pode colocar um width, que no caso é a largura, vou colocar 100 pixels, e a altura, vou colocar 100 pixels também. Aí ele adapta o tamanho, né? Porque eu coloquei aqui. Pronto, e agora vou fazer outra tag aqui, uma tag de listagem, né? Uma tag de listagem desordenada. Vou colocar aqui o L. O que é o L? O L é Unordered List, é tipo
tipo uma lista desordenada, uma lista que não tem ordem, né? Então eu vou colocar uma lista LI. LI é todo elemento de lista, né? Que você vai colocar. Aí dentro desse elemento de lista eu vou colocar aqui Jojo. Aí aqui eu vou copiar para baixo. Acelora. Filipinho e Golias. Ó, Jojo, Acerola, Filipinho e Golias. O que é que essa lista tá fazendo aqui, cara? Basicamente, ela tá lendo que dentro de uma lista, ó, desordenada, ela tem o Jojo, Acerola, Filipinho e Golias e tá ordenando ela na tela de forma organizada, né? E aí a gente também tem a lista ordenada, no caso é a OL. Aí se eu colocar os mesmos elementos, vou copiar aqui e colar ali embaixo, eu tenho esses mesmos elementos, só que agora ordenados, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Isso aqui, galera, é basicamente tipo o básico do HTML. Então, basicamente é esses termos, essas coisas que são interessantes de você saber inicialmente, mas assim, programação é um pouco sobre você entender sobre tudo do básico e tipo, o passo além de você fazer alguma coisa que seja interessante é você utilizar de fato o básico de maneira interessante, né? Então, você saber cruzar os conhecimentos, fazer inferência. Inferência é basicamente tipo, como é que eu posso utilizar isso aqui ou então aquilo aqui, enfim, é aquela coisa, você entender como funcionam as estruturas básicas e saber como utilizá-las de maneira apropriada em cada situação, né? Agora que vocês entenderam um pouquinho sobre como funciona essa parte de HTML, eu queria já introduzir o básico aqui do CSS. O que é o CSS em si? O CSS ele é uma folha de estilos que a gente vai aplicar a esse HTML que a gente está trabalhando aqui. Então, basicamente, o CSS ele tem um estilo diferente de codificação, tá? Você pode ou linkar a uma outra página ou colocar dentro dessa folha de estilo que a gente tá trabalhando aqui. Nesse momento, eu vou colocar aqui dentro da nossa própria página. Mas quando a gente for fazer projetos tipo, reais, por exemplo, quando a gente for fazer um projeto para... Eu for colocar vocês, digamos, eu coloco vocês em um projeto meu aqui. Vocês vão precisar colocar numa folha separada, né? Mas se a gente for colocar na mesma folha, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui um style. Vou colocar aqui um H1. E vou colocar aqui como o H1 a tag na linha 20. H1 tem que se comportar, tá? Eu vou dizer que ele tem que ter uma cor blue e vou dizer que ele tem que ter uma margem bottom igual a 10 pixels. Ó, ele aplicou a minha margem, mas por que ele não ficou azul? Alguém sabe me dizer? Alô? Sei não, senhor. Sei não, também não. Então, vamos lá para um toque sobre o que é mais importante para o CSS. No CSS, basicamente o CSS funciona assim. Você tem uma instrução geral, a gente pode colocar aqui uma instrução geral.
e eu tenho uma instrução específica para um elemento. Instrução geral, instrução específica para um elemento. A instrução geral, ela abrange todo tipo de elemento, mas a instrução específica ela tem mais peso do que a geral, né? Então, a instrução que está sendo dada para o H1 de forma mais específica é que ele seja violeta. A instrução geral é que ele seja azul. Vocês pegaram aí o porquê? Sim. Mano, fala de novo. Fala de novo, por favor, que eu tava colocando sapato, aí acabei perdendo o foco. Beleza, beleza. Basicamente é o seguinte. O violeta, ele está sendo falado de forma específica, né? E o azul, ele está sendo falado de forma geral. Então, o violeta, ele tem mais peso. Tanto que se eu tirar ele aqui, vai ficar azul aqui. Sacou? Porque a instrução geral vai ser aplicada. Mas caso contrário, ele fica violeta de volta. Ah, tô ligado. Sacou? Então, basicamente, seria isso o motivo pelo qual ele não obedeceu a gente da primeira vez, né? Deixa eu só voltar aqui ao raciocínio da aula. Tá, beleza. Show, pronto. Eu consigo aplicar para cada um desses elementos, por exemplo, aqui, ó, eu consigo aplicar para o parágrafo, né, a cor cinza, e ele vai me dar a cor cinza lá no parágrafo, né? Mas por que ele não ficou? Não ficou porque ele está com uma regra específica aqui, cara. Ele está com uma regra sendo especificada na própria tag, então a regra específica tem mais valor, né? A mesma coisa eu posso fazer para a âncora, né? Eu posso fazer para a LI, que no caso são as listas, né? Basicamente seria esse o nosso conteúdo da nossa primeira aula. Eu acredito que já foi bastante para não encher a cabeça de vocês aí e vocês não ficarem sem entender nada, né? E aí o desafio que eu queria propor a vocês era que vocês construíssem uma página HTML, né? Com um título H1, com pelo menos 2 parágrafos, né, de escrita ali, com uma imagem, uma lista e um link, que fosse minimamente interessante com base no que a gente aprendeu aqui. Não vale usar o ChatGPT. E eu sei quando é ChatGPT. Eu vou mandar o exercício para vocês lá. E aí, basicamente, eu acho que seria isso. O Golias, ele falou hoje que vai precisar sair mais cedo, né? E aí, eu acho que coube bem aqui no tempo da aula. Basicamente é isso por hoje, turma. E eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se foi ok aí. Mano, por enquanto nenhuma. Eu já tinha pegado um pouco do assunto, assim, mais ou menos. Mas foi massa, tipo, eu peguei um pouco mais das outras coisas que eu nem sabia. Mas por enquanto, sem dúvida. Por enquanto não, velho. Vou reassistir a aula depois, quando tiver com o notebook zerado, que já vou fazendo o que foi passado. E foi bem didático, véio, deu para entender bem. Qualquer dúvida, vou falando, nas próximas aulas vou comentando. Foi bom essa questão, essa ideia, porque deu um startzinho para eu voltar a estudar programação. Boa, mano. Boa, show de bola. Eu espero que vocês aprendam, porque, assim, vou dizer a vocês, eu hoje sofro, né, eu sofro um pouco com a falta de mão de obra qualificada de programação. E é também uma dor aqui do meu trabalho, e tipo, da empresa onde eu trabalho hoje, né? Então, é uma área que sobra vaga, mano, e falta profissional qualificado. Às vezes tem profissional, mas o profissional não é qualificado. Às vezes tem oportunidade, mas não tem gente para preencher a oportunidade. Então é uma área com muitas oportunidades e com pouca gente qualificada, né? E é aquela coisa, a lei da oferta e demanda, né? Se tem muita
oferta e tem muita demanda e pouca oferta, então o produto fica mais caro, né? O serviço fica mais caro. Então, basicamente é isso. Então é isso, meus caros, pela aula de hoje, tá? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Vou passar basicamente a atividade, o resumo aqui da aula e o vídeo para vocês poderem darem uma visualizada. E é isso aí. Valeu, turma. Valeu, mano. Falou. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí, viu? Rapaziada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Falou.